Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos continuar a apresentação da coleção A Fauna. Imagine um lugar no mundo com uma diversidade de ambientes enorme, com a presença de florestas tropicais, florestas litorâneas, regiões de campos e cerrados, regiões de alagados, um litoral extremamente extenso, caracterizado por uma diversidade muito grande, desde litorais com ambientes arenosos até litorais rochosos, tudo isso coroado por uma cadeia de montanhas enorme e com uma diversidade de temperaturas tremenda, indo desde temperaturas abaixo de zero, no extremo sul desse continente, até temperaturas de abafar qualquer um presente nas florestas tropicais. Essa região do mundo é o que a gente chama de região neotropical, apresentada aqui no 8º volume da coleção. Eu fico imaginando o seguinte, naquela época do final da década de 70, início da década de 80, a fauna sul-americana ainda estava em descobrimento. Era muito raro retratar a fauna brasileira e dos países vizinhos na literatura. A diversidade que nós temos nessa região, seja na fauna de aves, de invertebrados, de peixes, é enorme. Poucos hectares da floresta amazônica têm uma diversidade de artrópodes superior a muitos países da Europa. O mesmo se pode falar dos peixes. E praticamente 1/4 das aves do mundo habita o continente sul-americano. Essa é a viagem que nós vamos fazer por esse volume. Eu espero que vocês gostem da apresentação, não só porque a gente vai ver os animais que nos estão mais próximos, os animais brasileiros, mas também para valorizar essa região do mundo aqui, que nós temos a honra de habitar, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos apresentar o volume 8 da coleção A Fauna, trazendo os ambientes da América do Sul, que na literatura a gente chama de região neotropical. E ele começa todos os capítulos com um belo enquadramento aqui de uma espécie de tucano. O primeiro capítulo ele faz um resumo, né, da diversidade de ambientes que são encontrados na América do Sul. Como eu falei na introdução do vídeo, é uma parte do mundo muito diversificada, indo desde ambientes de verdadeiros desertos até a nossa floresta amazônica, que é a maior floresta tropical, né? A floresta pluvial do mundo. Essa fotografia aqui é extremamente interessante, é da região ali sul do Brasil, das Cataratas do Iguaçu. O Félix também fez uma pequena introdução sobre a questão da paleontologia, quando o Istmo do Panamá emergiu e a fauna sul-americana e norte-americana entraram em contato uma com a outra, um fenômeno que a gente chama de intercâmbio americano. A fauna da América do Sul já foi rica em espécies autóctones com características próprias que hoje estão extintas, tais como o megatério, o tilasco milo, que era um marsupial dente de sabre. E aqui ele faz um retrospecto, né? Aqui tudo um resumo, esse primeiro capítulo é todo um resumo sobre a caracterização do continente sul-americano. E aqui ele começa um capítulo falando sobre a grande bacia amazônica, né? O lar aqui de diversas espécies de peixes, de aves, de mamíferos. A diversidade de peixes nos rios amazônicos é enorme. Na Amazônia são encontradas inúmeras espécies que encantam os aquaristas ao redor do mundo. Aqui tem um exemplo bem claro do acarabandeira, do acaradisco, do tetraneon. São peixinhos admirados por aquaristas no mundo inteiro. E além desses peixes aqui, né, de menor porte, que são encontrados em aquário, tem espécies muito características, tais como o poraquê, a maior espécie de peixe elétrico. Os rios amazônicos são lar de mamíferos icônicos, tais como o boto cor-de-rosa e o peixe-boi.
Esse capítulo é muito legal porque ele vai falar sobre artrópodes da floresta tropical. A diversidade é simplesmente estonteante, é gigante. Aqui ele dá uma pincelada sobre a diversidade, falando um pouco sobre o comportamento das formigas, tanto as formigas saúvas como as formigas legionárias. E apesar do título das borboletas, ele discute muito pouco sobre as borboletas. Depois ele fala sobre os predadores de insetos, dando destaque aqui para a família dos tamanduás, né? Tem tanto o tamanduá bandeira, que é o maior integrante da família, assim como o tamanduá mirim, ou tamanduá de colete, que é especializado nos hábitos arborícolas. Tem essa espécie aqui que é característica da ilhéia amazônica, que é o tamanduá mirim, ou tamanduaí, é a menor espécie de tamanduá. Bem, como não poderia deixar de ser, a floresta amazônica tem uma infinidade de animais adaptados à vida arborícola. E ela é rica também em marsupiais. Depois da Austrália, a América do Sul é o baluarte dos marsupiais, com a sua fauna de gambás e cuícas. Esse capítulo é muito legal, principalmente porque é difícil encontrar na literatura alguma coisa que é focada para a ordem dos quirópteros, né? Os morcegos. E aqui o Félix resolveu escolher a América do Sul para falar sobre as adaptações dos quirópteros, né? Toda essa questão deles se orientarem no ambiente por ecolocalização, etc. A América do Sul tem uma biofauna de quirópteros bem diversificada, mas não é a região que se destaca nesse quesito. A região ali da Ásia, da Península Malaia, com as suas diversas ilhas, apresenta uma diversidade de quirópteros muito maior do que aqui na América do Sul. Mas, em compensação, na América do Sul é onde são encontradas as 3 únicas espécies de morcegos que se alimentam de sangues. Uma delas é essa daqui, ó, é o Desmodus rotundus, ou morcego vampiro. E aqui é um capítulo que, assim, um dos melhores aqui desse livro, fala sobre a diversidade das aves da selva sul-americana. E aí é um show de cores, né, de fotografias com as mais diversas aves. Os endemismos na região da América do Sul são muitos. Por exemplo, na América do Sul nós temos os pisofiídeos, são chamados jacamins. Nós temos a presença dos jacamares, que são parentes dos tucanos e dos pica-paus. Tem essa ave aqui que é característica da América do Sul, que é o pavãozinho do Pará. Como não poderia deixar de ser um belíssimo plano aqui de um pistacídeo, é quase um símbolo das florestas do Brasil. Tem aqui uma foto legal, ó, do colhereiro, o colhereiro aqui da América do Sul, que é a espécie rosada. Não deixe de conferir no canal, nós fizemos um vídeo interessante sobre essa ave. Como eu falei para vocês na introdução, quase 20% das aves do mundo habitam a América do Sul. Esse aqui é um plano muito interessante de uma espécie de galo da serra. Ele não é a espécie que habita o Brasil. Na verdade, esse aqui habita as selvas do Peru. E ao invés de ter uma coloração laranja, a coloração dele puxa mais para o vermelho. Esse aqui é um exemplar macho. As fêmeas têm uma coloração mais voltada para o pardo, né, marrom. Esse aqui é uma espécie, a espécie que habita o Brasil, o galo da serra alaranjado. América do Sul tem o quetzal e alguns parentes, né, com a plumagem magnífica. O quetzal é o pássaro nacional da Guatemala. Diversas espécies de tucano. Quando se fala em floresta tropical, é uma das aves que vem à nossa mente. Esse aqui é o tucano toco, a maior espécie de tucano. Tem a cigana, ou jacu cigano, uma ave que, quando é filhote, ela tem prolongamentos que se assemelham a dedos aqui na asa, que auxilia ela a escalar os galhos. É uma ave que habita ali também a região da ilhéia amazônica. A América do Sul e um pouquinho também na América do Norte tem uma diversidade muito grande de beija-flores. Esses passarinhos com as cores incríveis. Olha que legal essa foto aqui, é de um ninho de um beija-flor. Apesar de ser uma ave que todo mundo tem em mente, né?
Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver um ninho do beija-flor, como que ele é bem tecido. É uma verdadeira obra de arte. Tem a foto também de alguns pássaros aqui que são difíceis de encontrar na literatura, tá como o anu preto. Os noitibós, ou mãe da lua, uma ave difícil de ver na natureza. Ela se mimetiza muito com as árvores. Félix Rodrigues de La Fuente era um exímio conhecedor de aves de rapina. Todos os livros traçam alguns capítulos falando sobre as aves de rapina. Ele ficou especialmente encantado pelo nosso gavião de penacho. Além de ter uma aparência muito bonita, é um caçador exímio. Nós temos a arpia, uma das maiores águias do mundo, retratada aqui nessa fotografia. A fauna da América do Sul, ela não apresenta uma diversidade muito grande de ungulados, apesar de alguns serem bem característicos, como a anta. E mais uma vez, não deixe de conferir o nosso vídeo da anta no nosso canal, um vídeo bem interessante. A anta é o maior mamífero da América do Sul. Aqui é um plano de um queixada. Nós fizemos um vídeo sobre o cateto ou caititu, que é um parente próximo desse ungulado. A fauna de roedores da América do Sul é digna de nota. Nós temos o maior roedor do mundo, que é a capivara. Também não deixe de conferir, tem um vídeo no nosso canal bem interessante. Temos a paca, também é um roedor bem grande. Vários roedores têm adaptações para a vida arborícola, tal como o que a gente chama aqui de ouriço cacheiro. Essa foto é muito legal, é uma foto de um cervo do Pantanal, não é um exemplar adulto ainda, as galhadas ainda estão se desenvolvendo. Esses pequenos veadinhos aqui que a gente chama de veado mateiro, do gênero Mazama, difícil obter registro desses animais, a literatura não é muito abundante. As preguiças são animais característicos aqui da América do Sul, existem algumas espécies. A América do Sul apresenta uma diversidade grande de primatas, e aqui tem um capítulo totalmente dedicado a eles. Essa fotografia aqui é do macaco da noite, é uma das poucas espécies que apresentam hábitos noturnos. Antigamente, só existia catalogado uma espécie com várias subespécies. Com o aprofundamento dos estudos genéticos, chegou-se à conclusão de que muitas subespécies, na verdade, eram espécies bem diferenciadas. E aqui tem de tudo, né? Nós temos macaco barrigudo, macaco-aranha, várias espécies de saguis, uacaris, saquis. A diversidade de primatas aqui na América do Sul é bem grande. Essa foto é muito legal, é de um macaco barrigudo, é uma das maiores espécies da América do Sul. Praticamente ele só perde em tamanho e peso para o muriqui. Esse é o macaco-aranha. A agilidade desse macaco nos galhos se equipara à dos gibões. Ele tem cauda preênsil. A cauda funciona como se fosse um membro extra. Esses aqui são micos de cheiro, muito comuns ali na região da selva amazônica. Há um plano da cabeça do mico-leão dourado. Aqui os predadores amazônicos, com destaque, né, para a família dos procionídeos, ou seja, dos coatis. Aqui ele fala sobre a nossa onça pintada, que aqui ele chama de jaguar. O predador de topo aqui na América do Sul. Tem alguns registros fotográficos muito legais. A América do Sul, apesar de não ser muito divulgado, também é rica na fauna de pequenos felinos. Esse aqui é um margaí, o gato do mato. Aqui uma representação bem pequenininha de uma jaguatirica. Esse aqui é o gato mourisco, o jaguarundi. É um pequeno felino com pelagem uniforme. Também é difícil de ser registrado na natureza. E além dos felinos, a América do Sul é a que apresenta a maior diversidade no mundo nas espécies de canídeos, né? Cachorros selvagens. Também tem mustelídeos e os procionídeos, como eu havia falado antes. Esse aqui é um jupará, que é um parente do coati. É um exímio escalador de árvores. Aqui ele fala um pouquinho sobre a sucuri, uma das maiores cobras do mundo. Também é um predador de topo.
Essas fotos são legais, são dos jacarés do Pantanal. Aqui ele fala um pouquinho sobre as terras áridas da América do Sul. Aqui o que ele chama muito aqui de terras áridas também invade um pouco a região dos Cerrados, aqui do Brasil. Aí é o lar das espécies de tatu, do tamanduá-bandeira, algumas espécies de cervídeos, como o veado campeiro. É o lar do lobo-guará, a maior espécie de canídeo da América do Sul. Lar da capivara. Tem algumas outras espécies aqui de cachorro do mato. A região árida da Argentina é lar dessa espécie de roedor aqui, que a gente chama de mará, ou lebre saltadora. É aparentada com a capivara. As aves das planícies sul-americanas, o cerrado, os campos, são ricos em exemplares de fauna. Um exemplo da diversidade é o próprio João de Barro, que foi o primeiro animal brasileiro que estreou a série do Você Sabia do nosso canal. Tem a ema, que é a maior ave sul-americana, é aparentada à avestruz africana. Existe uma série de aves com hábitos terrícolas na América do Sul, que é da família dos tinamídeos. Essa espécie aqui é da Argentina, é o tinamu de topete. No Brasil nós temos macuco, codornizes, codornas. Aqui é um retrospecto sobre falconídeos da região do Cerrado, de Campos e Cerrados. Aí traz o carcará, uma espécie de gavião muito comum aqui no Brasil. A vida nas alturas. Bem, a América do Sul apresenta uma das cadeias de montanhas mais impressionantes. É a cadeia dos Andes. Vai desde aqui da América Central até o sul do continente, na Terra do Fogo. É uma cadeia de montanhas relativamente recente, ela não sofreu desgaste tão grande pelo passar do tempo, por isso a média de altitude da cadeia dos Andes é muito alta. E esse registro aqui é raro, é de uma chinchila no ambiente selvagem. Devido à caça, ela foi quase extinta. Esse daqui é um registro de uma expedição que o Jacques Cousteau fez no lago Titicaca para registrar essa espécie de sapo que vive no lago. É uma espécie aquática, ele não vai para a terra, ele vive única e exclusivamente dentro do lago. Hoje já é uma espécie muito rara de ser encontrada. Esse aqui também é muito legal, é um registro do flamingo de James, uma espécie que era conhecida alguns anos atrás só por fósseis. E ela foi descoberta numa região também perto do lago Titicaca. É uma espécie com um registro fotográfico bem raro. Aqui nós temos os camelídeos da América do Sul, lhama, vicunha, guanaco e alpaca. A lhama é um guanaco em estado domesticado e a alpaca é uma vicunha em estado doméstico. Essa aqui é uma foto do guanaco, ou seja, a lhama em estado selvagem. E os guanacos, eles são muito predados pela sussuarana no ambiente dos Andes. Essa foto aqui é muito legal, traz um plano bem aproximado de uma vicunha. A lã desse camelídeo aqui é famosa no mundo inteiro, por gerar um tecido de alta qualidade. E o último capítulo do livro traz alguns comentários sobre os abutres do Novo Mundo. São os urubus, né, e condores, classificados na família dos catartídeos. Eles são característicos aqui do continente americano. E aí ocupam um nicho ecológico semelhante ao dos abutres da região do Velho Mundo. Existem algumas espécies, dadas aqui nesse panorama. Muitas delas têm cores aqui da face bem diferenciadas. Esse é o condor dos Andes. A única espécie que não foi representada aqui nesse capítulo é o condor da Califórnia. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Deem seu like e divulguem o vídeo, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá!